Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando o primeiro episódio do podcast sobre o Galo, a razão do meu sofrer. Podcast onde irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro, obviamente. Toda semana tem episódio novo, acredito eu. E, por favor, siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre o episódio. No primeiro episódio, o que podemos dizer é que finalmente temos um técnico. O Atlético anunciou o técnico Cuca como treinador para 2025, depois de um dos períodos mais longos sem técnico que o Galo já passou. Finalmente contrataram alguém para o lugar do Gabriel Milito. E, resumidamente, o que podemos dizer é que o Galo voltou com a ex-namorada abusiva. Antes de começar a comentar sobre o Cuca e sobre o futuro, gostaria de fazer uma mini retrospectiva sobre 2024 e sobre já as confirmadas saídas de alguns jogadores, como Allan Kardec, Vargas Mariano, Paulinho e Matheus Mendes. Então, o ano de 2024 foi um ano curioso. Pensando de maneira sóbria os resultados do time, o time decepcionou ao não conseguir uma vaga para Libertadores, foi bem nas Copas, chegou em 2 finais e conseguiu ser pentacampeão mineiro em cima do Cruzeiro, que nesse ano especificamente a disputa foi mais emocionante porque os cruzeirenses estavam bem empolgados, achando que finalmente esse era o ano da retomada, mas o Galo foi lá e pisou na confiança deles. De maneira sóbria, assim, pensando, parece que os resultados foram apenas levemente decepcionantes. Mas analisando as entrelinhas, os detalhes, foi um ano péssimo e que deixa o futuro do Atlético em perigo real. O perigo real que o Atlético tem está nessa sua péssima gestão. O Galo é liderado por bilionários que, além de não saberem absolutamente nada de futebol, são péssimos gestores em todas as decisões que eles tomam no clube. Primeiro, esse ano, eles mantiveram o Filipão sem nenhuma convicção. Depois demitiram já antes do Campeonato Mineiro terminar. Trouxeram um técnico argentino iniciante que tinha um perfil completamente diferente do Filipão, assim, que supostamente gostava de jogar ofensivamente, com posse de bola. Ou seja, não teve análise aí do elenco para a escolha do treinador, nem a do Filipão e nem a do Milito. E sobre o Gabriel Milito, né, a minha opinião é que ele é provavelmente o pior técnico da história do clube. Principalmente quando você analisa o elenco que ele teve em mãos. Porque você pode estar pensando em nomes piores como Lorissandri, Thiago Largue, Rodrigo Santana, mas esses caras nunca tiveram um elenco que o Milito teve em mãos. O Milito teve, eu que nasci em 93, nos meus 31 anos como torcedor do Atlético, porque eu já nasci como atleticano, obviamente, esse elenco com certeza está no top 5 que eu já vi. E o Milito passou o ano inteiro tomando goleadas e humilhando o clube em diversas ocasiões. Lá no início ele teve um bom futebol, né? Mas que desapareceu depois de 2 meses e o time nunca mais jogou bem. Foi um ano em que nenhum jogador ofensivo jogou bem. Nem o Paulinho, nem o Hulk, nem o Scarpa, nem o Bernard, nem os reservas, né? Nem o Vargas, nem o Kardec, nem o Alisson, nem o Palacios. E para mim isso tem uma motivação muito óbvia, que é que o técnico não tinha nenhum repertório. E ele nunca conseguiu utilizar os jogadores nas suas melhores situações. Se o time começasse perdendo um jogo, era praticamente certeza que seria goleado, que tomaria 2 ou 3 gols, como aconteceu nas finais de Copas. Porque o time ele vivia numa atitude suicida, uma atitude kamikaze. Atacava com muita gente, mas sem criar nada de verdade. E deixava os zagueiros no mano a mano sempre. Teve uma sequência aí durante o Campeonato Brasileiro de 5 jogos em que ele foi goleado 4 vezes. Para Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Vitória da Bahia. Nesse momento aí, o Gabriel já deveria ter sido demitido. Mas o que manteve ele no cargo é que simplesmente ele teve a desculpa da péssima gestão de elenco e contratações que o time passou. O Atlético perdeu seu diretor de futebol e deixou o Vitor, um dos grandes ídolos da história, mas que simplesmente ele não sabe nada sobre ser um diretor de futebol. E o time não investiu muito dinheiro esse ano. Então o Atlético chegou nesse momento aí
que o Milito tomou várias goleadas, cheio de desfalque, e teve a desculpa de falta de elenco para manter o técnico. Ficou muito favorável manter o técnico tendo essa desculpa, já que o elenco estava desfalcado, não tinha lateral esquerdo para jogar. Então esse era o motivo do péssimo futebol e da quantidade de vexames. E muita gente abraçou esse discurso, muita gente da torcida abraçou esse discurso, a imprensa com certeza abraçou esse discurso, mas isso não explica o time tomar goleadas pro Vitória da Bahia. O time não conseguiu vencer o Atlético Goianiense no campeonato. Isso aconteceu porque o técnico não tinha capacidade de implementar suas ideias. Isso foi seguindo pelo ano inteiro. Os vexames e o péssimo futebol continuaram. Teve um ponto de mudança que foi um jogo que o Atlético perdeu pro Fluminense em casa de 2-0. E esse jogo ele resume bem a passagem do Gabriel Milito pelo clube. O Galo ele teve muita posse de bola nessa partida, mas não criava absolutamente nada, nem chutava pro gol. E nos contra-ataques, os atacantes do Fluminense ficavam no mano a mano com os zagueiros o tempo inteiro. E o Fluminense fez 2, mas poderia ter feito 3, 4, 5. E esse jogo foi um baque. Ali era um outro grande momento para se demitir o técnico. Mas os incompetentes da diretoria nada fizeram. Mas aí o próprio Milito ele percebeu e tomou vergonha na cara. E a partir dali, ele deu uma entrevista falando que precisava mudar. E realmente ele começou a mudar, principalmente nas Copas. Ele começou a jogar com o time de uma maneira mais cautelosa. E em muitos momentos deixando a bola com o adversário e dependendo dos insights dos jogadores para tirar um coelho da cartola ou de uma bola parada. O problema disso é que essa era exatamente o que o técnico anterior fazia, o Filipão. E foi exatamente o motivo que o levou a ser demitido e um dos principais motivos que todo mundo da torcida odiava ele. Que ele era um técnico muito cauteloso. Que o Atlético, às vezes, deixava a bola com o adversário e não produzia nada. E esse era exatamente o modelo que supostamente a diretoria queria se afastar. E por isso contratou o Milito para fazer algo diferente. Só que o modelo de jogo mais retranqueiro funcionou nas Copas. E o time seguiu avançando nas Copas. E aí vem mais um dos erros da diretoria. Tanto a diretoria como a comissão técnica abandonaram completamente o Campeonato Brasileiro. Porque no Brasil existe essa estupidez sem tamanho que para ganhar um campeonato você tem que abdicar do outro. Então que para ganhar o Campeonato Brasileiro você tem que abdicar da Libertadores e da Copa do Brasil. Para ganhar a Libertadores você tem que abdicar do Campeonato Brasileiro. Ficou provado, obviamente, que estava errado, né? Porque Flamengo e Botafogo conseguiram vencer os dois aí nos últimos anos, né? E isso fez com que o Atlético abandonasse o Campeonato Brasileiro, esse avanço no mata-mata. E o problema é que esse caminho sempre dá errado. E se você, mesmo assim, por uma decisão errada, que quiser continuar nesse caminho de que ou eu vou me dedicar a um só, você tem que escolher o caminho do Campeonato Brasileiro e nunca o contrário, porque o mata-mata ele não acontece toda semana igual o Campeonato Brasileiro. Ele acontece com um distanciamento das fases, às vezes os jogos acontecem de 20 em 20 dias, enquanto do Campeonato Brasileiro é semanal. E nesse período que antecedeu as finais tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, o Atlético estava completamente focado no mata-mata e começou a abandonar o campeonato e a jogar muito mal essas partidas. E o problema é que o psicológico dos jogadores ele ficou assim fudido e a pressão aumentou muito para o time voltar a jogar bem, porque parece fácil pensar, não, olha, a gente está jogando mal aqui, mas a gente tem as finais lá na frente. Mas no dia a dia, essa não é o que vai acontecer na realidade. A posição ruim na tabela do brasileiro e cada vez mais pressionado para poder vencer as partidas fez que eu aumentasse muito a pressão para vencer as competições mata-mata.
E isso atrapalhou o Atlético completamente. O time chegou nas duas finais e estava completamente, assim, abalado pela campanha ruim do Campeonato Brasileiro. O time estava jogando mal, sem vontade, perdeu completamente a capacidade de conseguir uma reviravolta. E aí, nas finais, cometeu os mesmos erros que o time do Gabriel Milito fez durante todo o ano. O time tinha muita posse de bola, uma posse de bola inútil, sem criar nada, e o adversário em contra-ataque no mano a mano contra os zagueiros. E isso aconteceu tanto na final contra o Flamengo, na Copa do Brasil, como na final contra o Botafogo. Quando chegou o dia 30 de novembro, na final contra o Botafogo, o time e a torcida estavam completamente, sim, desolados. Na torcida, todo mundo sabia que só um milagre poderia fazer o time vencer o Botafogo. E o interessante é que o milagre aconteceu com 30 segundos de partida. E mesmo assim, não foi o suficiente. Porque um time que jogava mal há 6 meses não conseguiu milagrosamente jogar bem um jogo. E aí a gente participou e viu aquele vexame histórico. Depois daquele vexame, o técnico foi lá e pediu arrego e ficou com medo de ser rebaixado e pediu demissão. E salvou mais uma decisão de incompetência da diretoria, né? Porque eu tenho certeza absoluta que se o Gabriel Milito tivesse comandado o time na última partida, o time teria sido rebaixado. Porque o Milito, além dele ser um técnico incapaz de enxergar algo além das próprias convicções, ele foi completamente, sim, descoberto pelos churrasqueiros brasileiros, né? Então a gente tem essa ideia muito clara de que os técnicos brasileiros são atrasados e por isso que a gente está buscando técnicos de fora, todos os times estão tentando. Mas alguns técnicos, e principalmente a experiência que o Atlético teve com técnicos argentinos, é que eles são muito arrogantes. Eles não conseguem ver além da própria visão. Então, com 2 meses, os times já tinham manjado o esquema do Milito. E ele continuou fazendo a mesma coisa o tempo inteiro e tomando atraso. Então, sim, depois de 2 meses, todo mundo já sabia exatamente o que fazer para vencer o Atlético. E além disso, o emocional do técnico também era muito claro, né? Claramente, ele sentia demais os resultados. Depois do time perder, quando o time começava a perder, o foco do time, sim, desaparecia. E aí era um Deus nos acuda, se o Atlético começasse perdendo, era quase certeza que ia tomar 1, 2, 3 gols em sequência. Depois de todo esse que eu falei, sim, basicamente foi tudo uma sucessão de erros e incompetência da diretoria. Tudo foi mal feito desde o início do ano. As escolhas do técnico, a gestão de elenco, as escolhas horríveis para CEO e diretor de futebol. O time não investiu e mesmo assim a dívida segue aumentando. Não dá para entender. Então, vende patrimônio do clube, que é o shopping, vende jogador, não investe para pagar a dívida. E a dívida continua aumentando porque os juros estão altos. Então sempre tem uma desculpa, a dívida sempre continua aumentando e o patrimônio do Atlético continua diminuindo. Teve um momento que o nosso dono do clube prometeu 5 Hulks e o que a gente recebeu foi o Davinho Piscadinho. Estamos esperando esses 5 Hulks aí até hoje. Não tem transparência nenhuma no clube. O clube é uma caixa preta totalmente fechada, a gente não sabe nada. O estádio foi muito mal feito, cheio de defeitos. As promessas também de que ia conseguir muito dinheiro com shows para pagar o estádio não acontece, não tem show no estádio. Não consegue nem manter um gramado decente. Eu acho muito curioso isso, porque o dono do Atlético é o dono de uma empresa de construção. E mesmo assim, ele não foi capaz de fazer um projeto que funcionasse para um estádio de futebol. Sim, é uma sucessão incrível de erros. Além de tudo isso, temos uma categoria de base tratada como lixo
O time gasta milhões com a categoria de base. Sinceramente, ninguém tem expectativa nenhuma de gerar bons jogadores. Você vê os resultados da categoria de base são todos muito ruins. Sim, você vê que não existe nenhum planejamento da categoria de base. Sim, é tão mal planejado que, tipo assim, os donos não são incapazes de falar alguma coisa da categoria de base que não seja uma frase genérica, aquelas frases genéricas de todo dirigente sobre a categoria de base, que tem que dar mais oportunidade, que tem que investir na base, que a base é o que sustenta um time, mas são só frases genéricas. No fim, não existe nenhum planejamento que você consiga ver aí na categoria de base. Eu tô falando tudo isso, todas essas críticas, para vocês verem pela retrospectiva de 2024 o quão desesperador é a situação do Atlético. Os donos do clube eles só tomam decisões erradas e eles vivem numa bolha. Ninguém perto deles vai falar mal deles. Eles são os donos do principal meio de imprensa de Minas Gerais, então nem a imprensa é capaz de criticá-los. E eles viveram a vida toda sendo elogiados por serem gestores de sucesso. Mas ser um gestor de sucesso empresarial não quer dizer que você tem o mínimo para ser um bom gestor no futebol. São duas coisas completamente diferentes. Digo isso porque as decisões para o ano de 2025 indicam mais uma vez que os 4 Mickey Mouse não entendem nada de futebol. Vão manter o Vitor como diretor de futebol, vão manter o CEO Pastel, vender o principal ativo do clube para um rival brasileiro sem o aval do técnico, porque ficaram aí o período de mais de 20 dias sem técnico. Então, eu acho que o time deveria ter esperado ter um técnico para decidir algo tão importante, que um jogador tão relevante foi vendido sem estratégia nenhuma de futebol, foi vendido para encher bolso de bilionário. As especulações de técnico também mostram que não existe critério algum. Os novos ventilados são os nomes que estão aí no momento do futebol, então não existe nenhum critério sobre o estilo de jogo ou algo assim. E no fim eles escolheram um nome nostálgico. Foram na escolha mais fácil. Mas sem nenhum critério futebolístico. Nosso técnico vai ser o Cuca, na sua 4ª passagem. Atleticanos em geral, eles não conseguem desapegar do passado. Então vemos jogadores em decadência permanecerem no elenco por anos, ex-jogadores sendo contratados para gestão e comissão técnica sem nenhuma experiência. E obviamente o mesmo acontece com o técnico. É por isso que o Levi e o Cuca já tiveram várias passagens aí pelo time. Porque simplesmente os diretores do Atlético eles não conseguem pensar fora da caixa. Eu nem vou entrar muito no mérito da situação do Cuca lá na Suíça, porque ele pode até não ter sido preso, mas a gente sabe o que ele é. E a justiça tem as suas tecnicalidades, e o mundo é assim, dependendo de como é o julgamento, a pessoa consegue se livrar e tudo mais. Mas esse é o meu último comentário sobre isso, não quero muito falar sobre isso não, porque isso não vai pra frente. Isso é um assunto que fica nessa lenga-lenga pra sempre. No fim, o Cuca é um bom treinador, mas o nosso problema sempre está em quem gera o clube. São eles que continuam tomando decisões erradas e sem planejamento, sem convicção nenhuma. E não estamos mais em 2021 que só tinha Flamengo e Palmeiras de rival. Hoje tem Botafogo, Bahia, o Corinthians com alto investimento, o Cruzeiro investindo, e Flamengo e Palmeiras continuam lá, firme e forte. Então, se não houver nenhum bom planejamento, nada de bom vai acontecer. Não tem mais como cair um campeonato no colo de um clube. Precisa ter planejamento, precisa ter jogador, precisa ter elenco. E realmente é possível acreditar assim que essa diretoria, sem o mínimo conhecimento de futebol, com o Vitor de diretor de futebol, vai ser capaz de garimpar bons talentos para o clube, fazer bons negócios, fazendo um planejamento para a categoria de base. Vão tentar buscar os nomes conhecidos do mercado que Flamengo, Botafogo e Palmeiras não querem mais, assim como o rival está fazendo. No fim, estamos ficando para trás novamente. E a gente só não tem a pior SAF do Brasil porque existiu o Vasco. E mesmo assim o Vasco já se livrou da SAF deles, né? Mas nós provavelmente iremos permanecer aí com os Mickey Mouse até eles se cansarem. Porque eles dominaram o conselho, torcida organizada e imprensa.
E o que nos resta é torcer contra o vento novamente. Mas, vamos lá. Depois dessa retrospectiva e das minhas críticas para a diretoria, vamos falar um pouquinho das saídas, né? Como eu já citei algumas vezes, o principal saída até o momento trata-se do Paulinho. Foi vendido aí para o Palmeiras. Sim, do ponto de vista técnico, não foi uma grande perda. O Paulinho tropeçava na bola, perdia muito gol. O grande vestido que ele tinha era o posicionamento. Realmente é um cara que se posiciona muito bem. Então eu acho até que, tipo assim, é possível de repor. O problema é, como eu disse anteriormente, vender um jogador importante sem o aval do técnico. Então, quem decidiu isso, decidiu apenas pelo lado financeiro. E essas pessoas são incapazes de tomar boas decisões, né? E essa venda também mostra, sim, o nosso tamanho no cenário nacional, né? Vocês imaginam o Atlético tirando o principal ativo do Palmeiras? Eu não imagino. Mas eles vêm aqui e conseguem tirar o nosso. E conseguem porque quem decidiu foi engravatado, não foi técnico de futebol. A outra saída é o Mariano, que já foi um lateral direito assim, muito importante pra gente, né? Mas atualmente ele realmente não tinha condições de ser útil nos próximos anos. É uma saída acertada e uma das posições mais carentes do elenco. Então vai ser bem necessário contratar um lateral direito. Outra saída aí foi a do Allan Kardec, que é um jogador inútil e esquecível. Sim, não ajudou em nenhum momento e vai tarde. O mesmo vale para o Maurício Lemos, zagueiro aí que também está saindo. E depois das saídas aí do Allan Kardec e do Paulinho, é essencial que o Atlético contrate atacantes, né? Porque a gente está bem em falta agora. Se você pensar bem aí, o elenco tem o Alisson e o Palácio, né? Duas apostas, dois jovens jogadores. O Hulk, o Daverson. E se você considerar, que era uma maneira que o Milito usava, a gente tem um Scarpa de ponta direita. Outra posição que eu acho que seria importante, que provavelmente não vai ter investimento, é de zagueiro, porque o Atlético investiu em zagueiro, contratou o Lianco e o Júnior Alonso, mas para mim depois das finais aí da Copa do Brasil e da Libertadores eu desisti do Júnior Alonso. Para mim é um jogador assim muito fraco e que faz muita merda, mas passa desapercebido porque tem cara de bravo. E no banco a gente tem o Bruno Fux, que é um zagueiro assim, é o zagueiro que eu chamo de zagueiro merdeiro. Ele vai lá, vai jogando bem a partida, tem bons passes, tem boa visão de jogo, e do nada ele faz uma merda. É o zagueiro merdeiro. A gente já teve um zagueiro assim em 2021, que era o Nathan Silva. O Nathan Silva era esse cara, ele era um excelente zagueiro, mas do nada ele fez uma merda. Era um zagueiro merdeiro. Por isso eu não fiquei triste quando ele saiu. Mas perto do Bruno Fux, perto do Júnior Alonso, o Nathan Silva é um zagueiraço, né? Então, seria bem interessante contratar um zagueiro aí. Outro jogador que tá saído é o Eduardo Vargas, que é um jogador que teve uma relevância histórica aí, né? Porém, grande parte da torcida odeia com todas as forças. Eu entendo por quê. E eu acho que se a gente tivesse uma diretoria decente, que vai aí conseguir fazer reposições boas, ele poderia ir embora tranquilamente. Mas como eu disse, a gente tem hoje a pior SAF do Brasil. Então o Vargas vai fazer falta. A gente tá perdendo o Paulinho, Vargas, o Allan Kardec, né? Só para ajudar no meu argumento, já que ele praticamente não jogava, então nem precisava contar. A gente tá perdendo muitos atacantes e eu sinceramente duvido muito que essa diretoria consiga aí fazer uma reposição decente desses jogadores. E hoje saiu a notícia que o Matheus Mendes foi emprestado para o América Mineiro. É o goleiro reserva e, sinceramente, atuou como um goleiro reserva. Então a gente não sabe muito bem qual que é a real capacidade dele. Vai ser interessante ver como ele vai se sair no América Mineiro. Então, dito isso, terminando o episódio, a gente está começando aí 2025 sem nenhum reforço e sem nenhuma perspectiva.
quem tá escutando pode estar pensando, e o Gabriel Menino e o Patrick, que vieram na negociação com o Palmeiras. Eu acho que pra mim nem são reforços, pra mim são jogadores assim que bem irrelevantes, são jogadores que não fazem diferença alguma, porque se fizessem diferença, o Palmeiras não estaria doando eles pra gente. O Palmeiras não estaria dando um bom jogador pra gente em troca do Paulinho. Então são jogadores que eram dispensáveis pro Palmeiras e eles estão descartando com a gente. Na minha visão, o nosso futuro é bem desesperador. Mas... E vamos ver o que vai acontecer com o Atlético. Eu fico por aqui. Desejo muito sucesso para o Galo em 2025, mas tá difícil. E God bless e good night.